Eu entrei em choque. Foi meio que assustador, um homem de 40 anos por aí é, falar o que ele falou para uma menina de 13, 14 anos. E eu estava muito gostosa e que ele me imaginava sem aquela roupa. Depois do choque, a primeira coisa que eu fiz foi me trancar no banheiro e chorar. Chorar de pavor, de medo. Tive muito medo. Medo assim. A primeira reação depois que eu entrei no banheiro e começar a chorar foi pegar a roupa que eu tava e jogar no lixo. Simplesmente joguei dentro da lata de lixo do banheiro porque eu me sentia como se estivesse suja. Eu me sentia nojenta. Então eu tomava banho assim, eu me esfregava com sabonete como se eu estivesse tirando uma craca de muito tempo do meu corpo. E mesmo assim eu chorava de me culpar. Eu sempre pensava na minha cabeça, não, a culpa é minha. Eu fiz. Eu estava errada. Durante um bom tempo eu não contei pra ninguém. Eu tinha medo, tinha vergonha, eu me sentia meio que suja. Eu me sentia na verdade, eu me sentia mais culpada. Eu achava que a culpa era minha. Ele agiu assim comigo por uns 3, 4 anos. Assim, depois do primeiro episódio, a gente não se via mais. Porque ele mora no Paraná e eu moro aqui em Santa Catarina. Então a gente não se via com frequência. Mas toda vez que a gente se via, ele sempre dava. A gente se encontrava nas festas de família, então ele me olhava com um olhar diferente. Além de me olhar com um olhar diferente, ele sempre jogava algumas indiretas. Me chamava de bonita, que eu estava muito gatinha, mas sempre cuidando para ver se não tinha nenhuma pessoa próxima da gente. Mesmo eu tentando me distanciar, ficar longe, ele sempre dava um jeito de surgir assim, de um lugar. Depois que eu percebi que podia acontecer dentro da minha casa com uma pessoa que eu considerava um parente, eu senti que podia acontecer a qualquer momento. Com qualquer um na rua, na faculdade, na escola, no trabalho. Então, por um tempo, eu sentia medo de ter contato com outros homens. Eu ia embora da escola de ônibus, eu tinha medo de que algum homem sentasse ao meu lado. Então, eu comecei a usar roupas largas, a usar roupas que tampassem mais o meu corpo. A gente nunca foi de quando se via assim, de se cumprimentar. A gente sempre cumprimentava ele de longe, era oi, tudo bom. E depois da primeira vez que ele fez o assédio, ele começou a querer me abraçar. Então, ele queria sentar sempre perto. Eu podia sentar no meio da minha mãe e do meu pai, mas se um dos dois saísse, ele dava uma disfarçada e vinha querer sentar do lado. Ele sempre começou a querer. Chegou num ponto que ele queria acabar me tocando. Então isso começou a me assustar mais ainda. Eu comecei a ter medo, tipo, de dormir na minha avó. E no outro dia de manhã ele aparecer, porque a casa da minha avó é pequenininha, então eu dormia na sala. Então eu tinha medo de estar dormindo na sala e de repente acordar no outro dia de manhã e ele tá lá. Coisa que uma vez aconteceu. Só que meus pais estavam junto, então ele não estava lá na sala, mas ele estava na casa da minha avó. Então isso me assustava. Chegou num ponto que ele já não falava mais, não era mais verbal. Ele já queria o físico, né? Passou uns 4 anos, até eu conseguir olhar para minha mãe e poder contar a verdade para ela. O meu pai queria ir na delegacia. Ele queria, na verdade, na primeira vez que eu contei pro meu pai surtou, né? Instinto protetor, na verdade. Então ele queria bater no cara, mas depois ele queria ir na delegacia. Minha mãe, ela se sentiu culpada por eu não ter tido confiança nela e ter contado da primeira vez. Sendo que eu sabia que a culpa também não era dela. Não era minha, não era dela, não era do meu pai. E depois de um tempo a gente sentou e conversou e... Como foi só verbal, a gente achou que não ia. Eu era muito alegre, eu era muito espontânea, eu era muito... E depois que aconteceu tudo, eu comecei a ficar muito fechada. Eu criei meu próprio mundinho, onde eu não deixava ninguém entrar. Hoje em dia eu me visto mais como eu me sinto confortável. Então às vezes eu posso andar de roupa larga, mas outras vezes tu pode me ver de roupa curta, outras vezes tu pode me ver mostrando a barriga. Então é,
como eu me sinto confortável agora. Hoje em dia, sim. Hoje em dia eu gosto de me vestir como eu gosto. Eu me visto como eu gosto. É, da pessoa que eu era antes para depois do assédio, mudou bastante. Eu era uma pessoa que, tipo, eu era muito espontânea. Eu era muito imperativa, eu era muito alegre. Então tudo eu fazia pulando de alegria. E depois do que tudo aconteceu, eu não tinha mais esse ânimo. Eu tinha medo de fazer as coisas, eu tinha medo da opinião dos outros. No início eu não tinha medo da opinião dos outros. Eu fazia porque eu gostava, porque eu achava que era o certo. E depois eu comecei a ter medo da opinião dos outros. Aquela espontaneidade, aquela imperatividade que eu tinha, eu não tinha mais. Eu não tinha mais ânimo para fazer as coisas. Então, parece que tudo que era bom na minha vida, naquele momento, assim, tinha sumido, tinha desaparecido. Mas depois, assim, depois que eu comecei a fazer a terapia e eu percebi que eu não era culpada, eu comecei a recuperar tudo o tempo perdido, que eu perdi naquele tempo, comecei a recuperar. Então agora eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa alegre, divertida, novamente. Não somente com ele, mas eu acho que tipo, qualquer homem que tentava se aproximar, até colegas de sala, eu acabava tendo pesadelos como se eles fossem os vilões. Talvez por eu não sei como posso dizer, acabar tendo medo de todos os homens, não colocar somente o padrasto do meu primo como vilão, sabe, da história. Acabei colocando todos os homens como vilão. Então isso acarretou muitos problemas, tanto emocionais, psicológicos, né, quanto físicos. Então comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade, e isso acabou me prejudicando durante a minha vida, porque em vez de eu me abrir ao mundo, conhecer o mundo, eu acabei me fechando pro mundo. Eu acabei tendo medo de conhecer assim, de poder me doar para conhecer outras pessoas. Isso foi o quê? Isso durou uns 3, 4 anos. Tinha medo até de fazer amizades.